nós possamos aprender cada vez mais no Teu templo e praticar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz de Amém. É uma alegria muito grande estar aqui, pregando para o coração dos irmãos. Queria já começar com os pequenos agradecimentos, né? Queria agradecer primeiramente ao pastor que me convidou para estar aqui a pregar, e também queria agradecer aos meus pais, que se não fosse por eles a me ensinar pelo caminho que deve se andar, acho que não estaria conseguindo pregar aqui. Amém? Como o pastor sempre diz, gratidão como estilo de vida é sinônimo de vida feliz. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então está assim escrito: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, e as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, e todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: Aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam-lhes dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e compra-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade, verdade vos digo, que eu vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém? Até aqui. Sem desmerecer a oração da irmã, eu queria fazer uma outra oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, me apresento agora, Jesus, como um mensageiro para transmitir a Tua palavra, Deus. O que o Senhor tiver de transmitir para a Tua igreja, transmita, Jesus. Me use, e que a Sua igreja seja cheia do Teu Espírito Santo, e que o Senhor Deus possa fazer maravilhas perante a Tua igreja, e mostrar que o Senhor é Deus nesta geração. Mostrar, Jesus, perante a todos que estão cá, Deus. Que o Senhor é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos, e que nada é impossível para o Senhor. Que o Senhor possa vir a me usar Jesus. Que o Senhor seja apenas um instrumento. Eu venha a diminuir e que o Senhor possa crescer. Que o Senhor possa crescer, Deus. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, te agradeço. Amém. Irmãos, acho que muitos de nós conhecemos a parábola das 10 virgens, né? Jesus, quando ele pregava,
ele pregava para uma multidão enorme, em que estavam os discípulos, em que estavam pessoas em que por vezes não tinham estudos. E ele explicava o reino dos céus através de parábolas. E nesta parábola ele compara o reino dos céus com 10 virgens, onde 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Irmãos, as 10 virgens representam a igreja, representam os irmãos, representam cada um. E as 5 loucas, as 5 prudentes, representam as pessoas, a igreja em que está preparada, a igreja em que ora, a igreja que jejua, o azeite que nunca falta, a presença de Deus. Uma igreja que está sempre ali buscando o Senhor, buscando o Espírito Santo. Mas as 5 loucas, elas já não representam isso. Elas representam pessoas em que deixam para a última hora, vivem a vida, vivem uma hora no mundo, outra hora na igreja, vivem uma vida por vezes até de mentiras, porque uma hora estão na igreja, outra hora estão no mundo. Não procuram guardar o azeite, não procuram guardar os mandamentos do Senhor, não procuram fazer o que agrada o Senhor, não andam em santidade. Amém? Vendo mais para o azeite, ele representa a santidade, ele representa um jejum, oração, a busca constante da palavra do Senhor, o buscar a Deus, a face do Senhor, estarmos apresentáveis a Ele. A Bíblia vai nos dizer que nós temos que nos apresentar como sacrifícios vivos, temos que apresentar o nosso culto racional para Deus. Como é que nós vamos apresentar o culto racional, sendo que nós não estamos a viver em santidade? Irmãos, nós temos que viver em santidade. Nós agora, em Mateus também, vai nos dizer que a volta do Senhor vai ter fomes, vai ter pestes, vai ter guerras. Nós estamos a passar pelos últimos momentos da igreja. Estamos a viver um momento em que estamos a ver um crescente aumento da iniquidade. Nós olhamos as notícias, irmãos, e só vemos coisas ruins, só vemos coisas horríveis. Nós vemos guerras, rumores de guerras. Estamos a ver a guerra na Ucrânia, a guerra agora recente no Irão. E há pouco tempo atrás também vimos as tensões crescentes entre o Paquistão e a Índia. Quem viu isso? Então, Jesus está muito próximo. A vinda do Senhor está chegando. Amém? Nós temos que servir a Deus com alegria. Não é o que os pastores sempre falam, que nós temos que servir o Senhor com alegria. Então, como é que nós vamos servir ao Senhor sendo que não estamos em santidade? Temos que estar em santidade, irmãos, para podermos fazer de tudo mesmo. Para conversar com Deus, temos que estar em santidade. Como é que Deus vai nos ouvir? Como é que Deus vai ouvir as nossas orações, sendo que nós não estamos em santidade? Como é que Deus vai responder às nossas orações? Vai realizar um milagre que tanto pedimos, sendo que não estamos em santidade? A santidade, irmãos, é muito importante. Porque através da santidade, nós podemos ter autoridade no mundo espiritual. Podemos conversar com Deus e podemos ser respondidos. Quando não temos santidade, quando andamos sem querer saber do que Deus está querendo, nós acabamos por pedir e não vamos conseguir nada. Vamos ser igual aquelas virgens loucas. Vamos falar, Senhor, Senhor, e Deus não vai nos abrir a porta. Vai ser que nem os dias de Noé. Noé avisava, falava para todo o povo, e o povo não ouvia. Mas quando o povo viu que estava caindo a chuva, foram correndo para a arca, mas já estava trancada.
Irmãos, quando vivemos em santidade, nós podemos pedir para o Senhor nós podemos pedir qualquer coisa para Deus. Porque está escrito que qual filho que pede pão e o pai lhe dá uma cobra? Então, quando andamos em santidade, nós podemos pedir as coisas para Deus e Ele vai nos dar. Mas quando não andamos, não adianta. Deus não vai nos ouvir. Amém? Irmãos, também estamos a ver que a volta de Jesus está próxima. Deus pode nos aparecer a qualquer momento. Deus pode aparecer até agora para nós, para qualquer um. Jesus está à porta, Ele está batendo. E nós temos que abrir, nós temos que ouvir as palavras de Deus, temos que ouvir a palavra. E temos que fazer que nem o salmista, em Salmo 119, 11. Guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Nós temos que esconder a palavra de Deus no nosso coração, para que quando o pecado vier, para que quando a tentação vier, nós falemos, não. Nós possamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Porque se nós não lermos a Bíblia, se nós não tivermos um momento diário com Deus, nós não vamos andar em santidade. Nós não vamos poder falar com Deus frente a frente. Quem aqui quer morar no céu? Todos nós. Então, para isso, nós temos que andar em santidade. Em Apocalipse está escrito que o santo se santifique mais, o justo se justifique mais, o impuro se fique com mais impureza, o sujo se suje mais. Então, irmãos, estamos a viver os últimos momentos da igreja. Temos que nos limpar mais, temos que nos santificar mais, temos que procurar a face do Senhor constantemente. Amém? Nós temos que ter um momento diário com Deus, para podermos ali sempre estarmos conectados com Ele. Porque, irmãos, isto não é uma brincadeira. Jesus é real, Deus é real, o céu é real. Então nós temos que sempre andar em santidade, porque só assim é que nós vamos poder morar no céu. Porque se nós vivermos uma vida impura, se nós vivermos uma vida iníqua, nós não vamos poder estar no céu. Nós não vamos poder conversar com Jesus. Nós não vamos poder andar nas ruas de ouro. Amém? O irmão, meu pai, o irmão José Júnior, ele falou aqui sobre Tessalonicenses. Irmãos, o povo de Israel, muito antigamente, o povo de Israel, ele ficava na igreja, ou ele ficava servindo a Deus, e depois se prostituía com outros deuses. E assim, por vezes, acabamos por ser nós. Porque às vezes estamos aqui na igreja, estamos servindo a Senhor, achamos que estamos em santidade, achamos por vezes que estamos perto de Deus, mas na verdade nós estamos longe. A nossa boca está louvando, a nossa boca está falando de Deus, mas o nosso coração está em outra coisa, está em algum ídolo, por exemplo, um carro, uma casa, um telemóvel, por exemplo. Por vezes, irmãos, nós criamos ídolos que acabamos por nem nos aperceber que eles estão ali, mas nós acabamos por criar. Amém? E não podemos ser assim, não devemos ser assim. Nós temos que estar sempre focados em Deus, porque está escrito: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não adianta estarmos aqui a pedir um carro, a pedir um telemóvel, a pedir qualquer coisa, sendo que o nosso coração vai estar naquelas coisas. Deus não vai nos dar uma coisa que nós corremos risco de nos perder. Deus nos vai dar um carro para virmos para a igreja e vamos acabar indo para uma praia, por exemplo, porque está muito calor, para uma praia em vez de virmos para a igreja. Deus não nos vai dar um telemóvel para nós ficarmos viciados.
Deus não vai nos dar uma moto para acabarmos por fazer alguma coisa. Não. Deus vai nos dar Deus nos vai dar o que Deus nos vai dar. Deus nos vai dar algo em que possamos usar para a obra dele. Amém? Mas para nós pedirmos isso, nós temos que estar em santidade. Nós temos que estar com o nosso coração no Senhor. Amém? Nós não nos podemos prostituir com as coisas do mundo. Nós temos que estar focados sempre no Senhor, sempre ali com Jesus. Amém? Nós temos que seguir em frente, olhar para o céu, olhar para Jesus, que é o nosso alvo, olhar para Jesus que morreu na cruz por nós. Ele nos retirou todo o pecado. Uma vez houve um debate entre que era entre um ateu e um cristão, em que o ateu falava que se Jesus morreu por nós para nos livrar do pecado, por que nós tínhamos que andar em santidade? Por que nós tínhamos que servi-lo, se ele já tinha feito isso por nós? E o cristão disse que, por exemplo, se o filho fuma muito e o pai lhe dá um pulmão, o filho vai voltar a fumar? Não. Pelo contrário, ele vai parar, ele vai aprender com as lições. Irmãos, alguns de nós já fomos resgatados do mundo. Muitos de nós fomos resgatados do mundo. Eu, graças a Deus, nasci num lar cristão. E muitos conhecem o sabor do mundo e não querem voltar para lá. Não querem voltar para uma vida de pecado. Amém? E temos que ser assim, nós não podemos cair nesta vida de pecado. Temos que seguir o alvo, que é Jesus, que morreu na cruz para nos santificar, para nos redimir e nos remir de todo pecado. Então, nós temos que andar em santidade, porque só assim nós vamos poder chegar no céu. Só assim nós vamos poder ver a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu a vida, e vida com abundância. Nós não devemos desperdiçar essa vida com prazeres mundanos. Pelo contrário, andar em santidade, andar com Jesus, andar com Deus, sempre ali firme e constante. Como está escrito, sedes firmes e constantes. Amém? Irmãos, quando nós não andamos em santidade, nós perdemos muitas coisas. Quando nós não andamos em santidade, nós perdemos primeiramente o céu. Nós acabamos por morrer espiritualmente. Espiritualmente falando, nós morremos quando vivemos uma vida de engano, quando estamos achando que estamos santos, mas o Espírito Santo está longe de nós. Quando ele está longe, é porque é um mau sinal. Nós temos que sempre mantê-lo ali pertinho. Pedir, Espírito Santo, vem, chamar pelo Espírito Santo. Porque quando nós vivemos uma vida de engano, uma vida de pecado, uma vida que aparentemente é santa, nós acabamos por não ter o Espírito Santo conosco. E quando nós não temos o Espírito Santo conosco, acontece que nem os filhos de Sevas. Quem aqui conhece a história? Então, quando os filhos de um sacerdote via Paulo expulsando demônios, via Pedro expulsando demônios, e um dia eles foram tentar. Deve ser fácil. E foram tentar, encontraram o endemoniado e eles foram tentar expulsar esse demônio e falaram: eu te expulso em nome de Paulo e em nome de Jesus. Mas o demônio olhou para eles e falou: eu conheço Paulo e eu conheço Jesus, mas quem são vocês? E eles ali levaram uma surra. O endemoniado bateu neles e deixou eles nus, e eles tiveram que sair dali. E nós devemos ter autoridade no mundo espiritual. Nós devemos andar em santidade para ter esta autoridade
para que quando a afronta vier, nós possamos estar ali firmes, que nós devemos ser conhecidos no mundo espiritual. Amém? Então, devemos ter essa autoridade no mundo espiritual para não cair. Devemos ter o Espírito Santo ali, para que quando a tentação vier, nós não viemos a balançar, a fraquejar. Pelo contrário, temos que estar firmes na rocha, firmes no Senhor. Porque só assim vamos poder herdar o reino dos céus. Vamos poder entrar nas ruas de ouro, olhar para Jesus, falar com Jesus, falar com o nosso pai Abraão, com Davi, com Jacó. Vamos poder falar com eles. Só em santidade é que vamos poder herdar o reino dos céus. Só em santidade é que vamos poder ser conhecidos no mundo espiritual. Pedir as coisas para Deus para que nós possamos ajudar na obra. Pedir as coisas para Deus e Ele de bom grado nos dá. E não nos prostituindo com essas coisas, não idolatrando elas. Só assim nós vamos poder realmente estar com Deus, estar em santidade com Deus. Nos revestindo da armadura do Senhor, porque as setas vão vir, as tentações vão vir, mas nós devemos estar firmes no Senhor. Devemos nos proteger com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com as sandálias da preparação da paz, com a espada que é a Bíblia. Só com a armadura é que vamos poder andar em santidade. Então que nós viemos estar revestidos com esta armadura também. Amém? Irmãos, nós somos a noiva amada de Deus. Nós somos uma noiva, temos que ser uma noiva imaculada, uma noiva em que não se prostitui com as coisas do mundo. Porque Ele é o esposo e Ele está guardando uma noiva assim. E Ele só vai levar para o céu a noiva em que realmente está andando em santidade. Uma noiva imaculada. Quem é que é essa noiva, irmãos? Ou quem aqui quer ser essa noiva? Uma noiva imaculada, uma noiva em que não se prostitui. Todos nós. Então que nós vier buscar esta santidade. Em um momento a sós com Deus. Falar com Ele, expor as nossas fraquezas, que Ele vai nos ajudar a ter força, expor as nossas fraquezas, nos expor para Deus, nos despir de toda... Falta a palavra. Nos despir de todo o nosso ego, de tudo, nos realmente mostrar para Deus de quem nós somos. E Ele vai nos dar todas as respostas. Ele vai nos fortalecer quando nós mais precisarmos. Amém, irmãos? Todos nós queremos ir para o céu, irmãos. Então eu quero encontrar cada um lá no céu. Que nós viemos andar aqui em santidade, aqui na terra, para que quando for para o céu, todos nós possamos nos reencontrar. Amém? Eu agradeço a oportunidade.